Olá, e mais um podcast Lucro Rosa. E hoje, gente, a gente está falando, sabe do quê? Um tema super interessante: dor. Quem não sente dor? Quem não sente dor neste mundo? Meu Deus do céu! Então, a gente está aqui com duas maravilhosas doutoras. Dani, apresenta essas médicas maravilhosas. Uma é médica e a outra é fisioterapeuta. Sim, estamos aqui com a doutora Tamires, clínica médica. Ela tem atuado na UTI Isso, e tem se especializado em reumatologia. isso. E também a doutora Dai, nossa fisioterapeuta também, especialista em ozonioterapia e acupuntura. Exatamente. Bem-vindas. E vamos falar dores, não Muito só obrigada. físicas, mas dores emocionais também. Pois Sim. é, essas dores que incomodam a gente. Tem dia que você acorda, você fala: nossa, meu pescoço, é meu joelho, é o braço, é não sei o quê, porque a dor é uma A coisa unha, louca, a tudo unha, dói, né? Até o couro cabeludo. É. Tem dia que você não consegue nem passar escova. Isso é normal, gente? Isso daí faz parte? É psicológico? É dor física? É dor emocional? O que se trata essas dores? Doutora, vamos começar com você, Tá. que eu sei que você é fera, ela é da UTI. Exatamente. Ela é que recebe aqueles pacientes que chega lá nas últimas, Com né? muitas dores. Haja Alguns dor. a gente depois descobre onde tá doendo. É. Muito obrigado pelo convite, tá? Um prazer estar aqui. Então, tem várias, igual você falou, né, Fábia? Tem diversas dores. Tem dores que são físicas mesmo, por trauma, enfim. Algumas de origem emocional. O paciente acaba somatizando em alguma região do corpo, alguma parte muscular, articular, ou a pessoa não consegue nem definir aonde dói. Parece mesmo o que você falou, dói tudo, né? Então, a pessoa chega e fala: eu tô com dor em todos os lugares do meu corpo, da ponta da cabeça até a ponta do pé. Então, a gente acaba investigando e tentando individualizar, né? A Day, ela acaba recebendo também bastante paciente com dor que a gente trabalha junto, né? Então, para melhorar. Igual você falou também, da UTI, a gente acaba cuidando no pós, né? Quando o paciente acaba saindo da UTI, alguns saem com diversas dores, assim, até porque ficou ou muito tempo entubado, acamado, alguns têm AVC, fica com déficit motor, e aí a gente acaba trabalhando em conjunto, encaminhando depois num segundo momento, óbvio, quando sai ali da parte aguda, né? E aí a gente acaba individualizando, assim, comecinho pra gente entender um pouquinho. É só uma pincelada aqui para vocês Isso. entenderem. As dores, quando chega lá no hospital, vai começar a individualizar essas dores. É mais ou Isso. menos isso. Isso. Então, às vezes que você Acaba acha que é tudo. investigando, né? É, aquilo que você acha que é tudo, de repente, não é tudo. Isso. Ou então uma dor que o paciente acaba diabético, numa dor super de urgência ou emergência, por exemplo, num infarto, o paciente que está sentindo uma dor importante acaba não conseguindo definir direito a dor da maneira correta. Por exemplo, o paciente seria para sentir uma dor torácica típica. O diabético sente bastante dor atípica. Isso que eu Mulher, te menopausada. perguntar, desculpa te cortar, mas o diabetes causa dor no Ele corpo? não causa dor, ele causa neuropatia periférica, que indiretamente está relacionada à dor. É um vasinho que irriga a parte neuropática, né? A parte nervosa do nosso organismo. Por exemplo, a parte periférica, onde o diabético tem bastante, ele fica danificado pelo diabetes, né? O endotélio dele, enfim, fica danificado. E aí esse vaso não consegue nutrir corretamente o nervo. E aí o nervo acaba não dando os comandos corretamente, acaba dando a dor, Sente uma entendeu? dor. Ou uma dor mais grave, igual eu falei do infarto, ele acaba não sentindo do jeito certo. Então, uma paciente menopausada, ou até um paciente que tem déficit de cognição ou qualquer outra coisa, não consegue definir corretamente, Olha, né? interessante. E a não sabia. falta de vitaminas no organismo, por exemplo, né? Mulher, você falou menopausa. A gente já começa até, a gente fala, porque eu também já tô, viu, né, gente, nessa fase. Estamos. Nós estamos. Mas será que também tem a ver com falta de suplementos, vitaminas, alguma Sim. coisa assim? Sim, tem principalmente a vitamina B, né? Assim, que eu vejo mais, né? A vitamina B está relacionada também com nervos, né? Ela faz parte
da composição nervosa, enfim. E aí acaba uma deficiência dela, o paciente acaba tendo um tipo de dor que às vezes não consegue nem caracterizar. Ai, tô sentindo fraqueza nas pernas, minha perna começa a formigar, eu não sei direito o que que é. Lembra um pouquinho o formigamento, um pouquinho do diabetes. Mas se você investiga, acaba dosando a vitamina B, às vezes ela tá baixa e ali é uma das causas, por exemplo. Por isso que eu Muitas falei vezes que acaba complementando, né? Suplementando a vitamina B12, isso, complexo B. Né? E Dai, isso. e quando a paciente chega lá, fala, tô com dor disso, dor daquilo, qual que é a sua... O que você faz quando a pessoa Então, chega com as dores? a importância, assim, na verdade, quando a pessoa chega com uma queixa, é conseguir olhar o paciente como um todo, né? Uhum. Porque hoje em dia tem melhorado muito essa questão, né? De ter um olhar mais integrativo, mais Exato. para o ser humano. Porque a medicina foi se especializando tanto, né? E aí, assim, o médico olhava um joelho, olhava um ombro. Uhum. E hoje em dia a gente tem mudado esse olhar. Porque muitas vezes a pessoa vem com uma queixa, ou até mesmo com um diagnóstico, e não é só aquilo. Então, assim, tem muitos pacientes que eu começo a atender e durante o atendimento vem uma conversa, e aí eu percebo que muitas vezes é uma dor emocional. E aí o corpo acaba criando uma dor física para ela poder externar aquele sofrimento. Então, assim, a pessoa muitas vezes não sabe lidar com aquilo, uma perda, né, de um familiar, ou uma dor de uma separação. Ela não consegue lidar ou expressar aquela dor, estou sofrendo por isso. Então, muitas vezes o corpo acaba criando uma dor para ela poder se Olha acolher, só. para ela poder sofrer. Gente, que interessante. Interessante, Sim. Então, assim, vários pacientes eu indiquei para psicólogo. Eu falei, olha, lógico que tem que ter uma abordagem muito delicada, porque muitas vezes a pessoa não tem essa consciência ainda, né? Então, você vai conversando, trazendo essa consciência, indicando para o E essa tratamento. visão humanista da medicina é tão interessante, É. porque não adianta tratar o efeito, muitas vezes a gente precisa tratar na causa, né? E muitas vezes, assim, eu já peguei pacientes com diagnóstico, veio uma paciente, eu tô com fibromialgia, que é uma doença, né, reumática, assim, com um fator emocional, É, um dor no corpo. desencadeante é o fator emocional. Ah, E é? dor no corpo. Uhum. E assim, normalmente a pessoa que recebe esse diagnóstico fica apavorada, né? E o que é essa fibromialgia? É o quê? É uma doença autoimune que, na verdade, os estudos mostram que o desencadeante principal é sempre um fator emocional, mas ele não tem um único mecanismo de dor. Então, por exemplo, o paciente sofreu um trauma, perdeu um familiar, ele começa, sim, a desenvolver a fibromialgia por conta desse desencadeante emocional. Não precisa ser algo muito trágico, nem nada do tipo. Tem gente que acaba desencadeando por gostar de um trabalho e acabar perdendo esse trabalho, enfim. E aí tem vários mecanismos que acabam levando à dor, entendeu? Por isso que na fibromialgia a gente não trata com uma medicação só. E se fosse fácil a gente identificar esse mecanismo, seria como, por exemplo, outras doenças reumatológicas, por exemplo, a artrite reumatoide, a gente já sabe muito melhor o mecanismo. Então a gente age com uma medicação que vai especificamente lá. Óbvio, a gente age primeiro com essa, não deu certo, o paciente teve alguma reação, a gente vai com outra, mas a gente já sabe melhor o mecanismo. A fibromialgia não, por isso que acaba sendo o médico, a fisioterapia, a acupuntura, né? Então, assim, acaba sendo multi. E leva também algumas medicações psicotrópicas, né? Uma duloxetina, ou então a gente usa outras medicações que acabam mexendo no sistema nervoso central para estabilizar um pouquinho mais essa parte emocional. E aí acaba ajudando também. E o diagnóstico Entendeu? também é diferente, né? Não é com um exame clínico, né? Não, Normalmente tem um exame protocolo físico não que é exame você... laboratorial, é um É. exame clínico, na verdade. Exatamente. Isso, Mas eu entendi o que você quis dizer. A gente não pega um exame e fala assim, faz um hemograma, ou faz Exatamente. tal marcador que Não. vai dar fibromialgia. Não, antigamente era uma doença de exclusão. Então, você pegava e investigava o paciente inteiro, excluía todas as doenças para falar, não, tem fibromialgia. Hoje é mais fácil, porque não usam mais os tender points, que eram os pontos de dor. Mas a gente acaba no exame físico palpando o paciente, acaba vendo que alguns pontos que eram os antigos tender points doem e tudo mais, mas acaba não sendo mais de exclusão. A gente identifica, às vezes, um fator emocional, vê que o paciente tem diversas dores, a gente começa, por exemplo, tá se queixando do braço, a gente começa pensando no braço, aí o braço não passa, começa a identificar outro, e o paciente vem com um componente emocional bem importante. Não é uma coisa assim, um paciente
muito bem emocionalmente que vai e se queixa de todas as Por dores, exemplo, né? uma pessoa ansiosa, que não teve um fundo emocional, uma perda de um ente, alguma coisa, uma pessoa ansiosa, nervosa, ela pode desenvolver também a fibromialgia? Pode, mas é porque a ansiedade também causa um desequilíbrio na parte do sistema nervoso central, né? Mas a gente tem uma olha. questão também que é importante, assim, a gente vem com alguns diagnósticos. Outro dia eu tinha uma paciente, ela chegou com um diagnóstico de fibromialgia, e aí eu fui conversar. Ela disse, não, preciso fazer acupuntura porque eu tô com fibromialgia. Eu falei, quais são suas dores, né? Não, eu tenho uma dor pontual no cotovelo. Eu falei, onde mais dói? Não, só o cotovelo. Eu falei, mas você tem um histórico de dores? Não, não, só essa. Aí eu falei, com que você trabalha? Ah, eu sou caixa de supermercado. Aí eu falei, olha, desculpa, eu não vou perguntar quem te deu o diagnóstico, eu não ser antiética, mas você não tem fibromialgia. Então, assim, ela não tinha nenhum componente emocional, ela não tinha um histórico de dores, ela tinha uma dor pontual. Eu falei, olha, a gente não tem um exame, mas é muito provável que você tenha uma tendinite. Ela Então, poderia assim, fazer um ultrassom, por exemplo, da região. Que naquele ajudaria. momento eu precisava tratar a dor. Eu falei, olha, eu vou tratar a sua dor como uma tendinite. E ela ficou super aliviada de não ter uma fibromialgia, porque é meio que você condenar a pessoa a ter dor a vida inteira, né? Sim. E aí, assim, na segunda sessão, zerou a dor dela. Que bom. E era Mas aí, no realmente caso, isso. ela veio com uma... Diagnóstico médico. Tinha um diagnóstico médico. Um diagnóstico que com uma ela prescrição tinha fibromialgia. A verdade, você detectou na conversa que não. Que era uma coisa muito mais simples, que provavelmente era uma lesão por esforço repetitivo, pelo Tanto trabalho é que melhorou dela. Tanto que melhorou na segunda sessão. E trabalhei, assim, com pontos bem específicos para aquilo, assim, né? Eu acho assim, que a gente tem que tomar cuidado em alguns pontos, né? Cuidado, assim, do jeito que a pessoa também leva a queixa para o médico, Sim. né? Porque para você ela levou como uma coisa pontual, às vezes para o colega que atendeu pode não ter sido. Umas outras coisas. Tem uma cobrança também que a gente acaba não comentando, tanto da sua parte de tirar a dor, por exemplo, na primeira sessão ou na segunda, mas também tem uma cobrança com relação ao médico de dar logo um diagnóstico, né? Sim. E igual eu falei, a fibromialgia não é tão simples de diagnosticar, né? Então, assim, se naquele momento, por exemplo, ela tinha uma queixa até emocional antes ou qualquer outra coisa que ela pontuou para o médico, pode sim ter confundido o colega. Mas tem sim uma queixa. Tem uma queixa não, uma cobrança, melhor falando, dos pacientes e de maneira geral, das pessoas de que o médico tem que logo saber qual é o diagnóstico, identificar. Não, claro E que não necessariamente. É muito Mas difícil. isso é Nem muito... sempre é simples. Mas comum, isso é né? muito comum, tá? É um mapeamento muito bem... comum. Uhum. E assim, às vezes a gente não tem um tempo também hábil para ter uma consulta e um tempo assim, vamos gastar 1 hora numa consulta. Até porque a gente sabe de cobrança de convênio, de saúde pública, que tem um determinado número de pacientes. Aí a gente vai entrar numa outra seara. Isso. Mas eu digo assim, até para a gente conseguir dar o diagnóstico. Então, o paciente que tem dor não ficar com a expectativa de que naquele momento a gente vai conseguir identificar. Até porque às vezes precisa de ultrassom, de uma tomografia, de uma ressonância, de um eletroneuro ou uma eletromiografia, que é melhor ainda para dor, né? Para a gente poder identificar melhor, porque são diagnósticos de exclusão, igual a gente falou. É multifatorial a questão da dor. Se fosse um trauma, igual um jogador de futebol, né? Foi lá, Mais bateu simples, né? muito Já mais, sabe né? de onde veio. Então, assim, é mais fácil, mas eu acho que é interessante a gente deixar pontuado aqui para as pessoas que estão vendo a gente, né? Que a gente às vezes não consegue naquele momento, naquela primeira consulta, precisa de mais consultas, e não é porque passou a dor de início que ela não deve continuar o acompanhamento, né? Porque tem vários outros fatores que podem dar isso, né? Então... E aí, justamente, sabe melhor do que isso. esse conteúdo para a gente é muito importante, falar de dores, porque hoje o processo de dores, ele é muito amplo. A gente tem dores desde, como eu falei, psicológico, a dor física, a dor emocional, e que ela é muito confundida. E eu falo até por até experiência própria, que com a questão aí da menopausa, eu comecei a sentir algumas dores, principalmente nas minhas juntas. E assim, eu falava, gente, mas do que é essas dores? Eu pratico esporte, sou bem ativa, eu sou alérgica a medicamento, eu não tomo medicamento por questões até da minha saúde. Então, eu falei, e agora? Como eu vou resolver o problema da dor se eu não posso nem tomar remédio? E aí, comecei a tratar com o nutrólogo, suplementação. Isso. Então, às vezes, a gente vai
tá procurando um médico que vai, de repente, ter dificuldade de detectar essa dor. E, na verdade, às vezes é uma questão até de alimentação. Sim. Procede, doutora? Procede. E é o que a gente estava falando antes, né? Por isso de dosar algumas vitaminas, alguns eletrólitos, porque é essa importância, o hormônio da tireoide, TSH, T4 livre, hipotireoideu tem bastante dor, tem dor em tendões, articulações, hipotireoideu fica mais edemaciado, mais inchado, então acaba sentindo dor muscular, tem alguns rompimentos também de musculatura mesmo, então é importante a gente investigar tudo isso. Aí a gente viu que não tem nem nada, a gente consegue ir fechando um pouquinho mais o nosso raciocínio, porque a gente levanta diversas hipóteses diagnósticas. A sua, graças a Deus, era uma suplementação, né? Alimentar que foi ajudando, mas tem paciente que não. Paciente que a gente tem que estabilizar a parte da tireoide, do diabetes, né? Mas foi feito um livro aqui. Eu fiz vários exames para perceber que estava tudo ok, os principais, né? Então, falou, olha, isso daqui tá ok, tá ok, tá ok. Então, ó, e é isso aqui, é vitaminas. E aí, foi feito um mapeamento. Isso. É que é muito importante isso também, Sim. né? E normalmente, assim, acaba vindo os desgastes, né, articulares, que vem com a idade também, né? A que gente não é pensa, é só da a pele menopausa. mesmo, mas não, é tudo. Então, Eu assim, sempre falo isso para os pacientes. Eu até brinco, a gente Aham. consegue manter uma pele boa, manter a musculatura em dia, mas a articulação não mente, assim, né? Coluna, joelho. Então, assim, esses desgastes articulares tem uma questão genética, assim. Eu tenho meu Sim. joelho já é ruinzinho, assim, desde os 30. Ah, é genético também? Também tem uma Tem. causa genética. É? Então, assim, minha articulação do joelho, eu já tenho uma... Tô lascada. Uma conta A minha mãe tem osteoporose. Eu falei, gente, então posso ter também. tem um fator genético importante, assim. Eu tenho uma fragilidade na articulação do joelho desde nova. Lógico, eu treino há mais de 20 anos. Então, assim, além de uma sobrecarga, eu tenho uma cartilagem que já é mais frágil. Então, assim, ela tá toda estragadinha. E eu consigo manter treinando com a ozonioterapia. Eu descobri a ozonioterapia por conta do meu joelho, na verdade. Fala um pouco sobre ozonoterapia, que é tão Muito interessante interessante. isso. Ela tem uma ação, assim, nas dores musculoarticulares, assim, que é fantástica. Ela tem um componente anti-inflamatório, que é muito importante, e ela aumenta a oxigenação dos tecidos. Então, com isso, assim, ela tem uma ação mitocondrial e ele tem uma renovação. Eu até dou esse exemplo para os pacientes, né? Porque eles falam, mas como que melhora isso lá dentro? Eu trato muito feridas em pés diabéticos. Então, numa ferida aberta, ou mesmo cicatriz pós-cirurgia plástica, quando abre a cicatriz, ele tem uma cicatrização muito rápida. Então, assim, de uma semana para outra, a gente vê uma melhora incrível, assim, nas feridas. E isso acontece dentro também. Então, assim, quando a gente tem uma microlesão, porque a gente tem um desgaste articular. E, normalmente, quando a gente não tem esse amortecimento íntegro, a gente tem microlesões na articulação. E é onde vem as dores, a inflamação. Então, o ozônio age melhorando essa inflamação e melhorando essas lesões. Então, ele tem um poder de cicatrização muito mais rápida. Então, ele não melhora só a dor. Por isso que tem uma ação, às vezes, muito melhor até do que o anti-inflamatório. Porque ele não mascara aquela situação, ele não tira só a inflamação. E tem gente que usa a ozonoterapia como prevenção, não é verdade? Ou Também. não, é só quando tá doente, tá? Tô com uma dor, eu vou fazer o tratamento. Se você tem já uma fragilidade nessa articulação, você sabe que tem essa questão, é interessante usar como prevenção até da dor, porque ele melhora a condição desse tecido. Como tem essa renovação E não celular, tem efeito colateral. não tem efeito E colateral. dói? Como é que... Eu nunca fiz. Dói? Como é que é essa aplicação? Dói um É com pouquinho. agulha, não é? Ai, não. Agulha Deve ser pequenininha. uma dor boa, porque a Fugimos Atibaia já. inteira vai lá, viu? É o que eu conheço Na de verdade- gente que vai lá. Na verdade, eu falo assim, a melhora é tão significativa que a pessoa volta. Mas você vai na veia, uma agulha? Não, Como é que é essa normalmente aplicação? tem várias formas de aplicação. Então, para dores musculoarticulares, a aplicação é local. Ah, Uma agulhinha de insulina, e aí é feita uma injeção no local da dor. E, normalmente, assim, é interessante que na hora da aplicação você não sente. Às vezes, 2, 3 segundos depois, a pessoa sente sei te queimar alguma uma queimaçãozinha, que é quando ele encontra a inflamação. Olha só. Então, mesmo em região de coluna, hérnia de disco, a gente faz periarticular. Olha só. Então, é super seguro, porque você não entra,
não é invasivo, né, na questão da coluna. Uhum. E o gás vai permeando e ele encontra essa região inflamada. Então, assim, a melhora é incrível, assim. E é instantânea, assim, na hora você já sente um alívio. Tem gente que já sai do consultório com essa melhora da dor. Tem gente que tem uma melhora um pouco mais tardia, no segundo dia. Depende do nível de inflamação, do Pessoal quanto também, é né, do crônico. paciente, A né? resposta do E organismo. às vezes precisa 2, 3, 4 sessões. Depende do quanto está crônico nessa lesão. Tem casos, assim, que uma aplicação já resolve. Tem casos que precisa de 10 aplicações. Então, assim, depende muito da resposta do organismo, né? Sim, Da mesma sim. forma, o medicamento não responde igual para todas as pessoas, não Tem responde no gente mesmo que tem efeito tempo. colateral, né? Que no caso você falou que não tem, mas tem gente que precisa de 15 dias para a medicação fazer efeito. Então, é bem E o ozônio é individual. muito isso. Eu tenho Interessante. pacientes, assim, que respondem muito bem. Então, essa semana eu encontrei um paciente que ele voltou, ele fez uma aplicação para o ombro, zerou em uma aplicação. Depois ele Olha. machucou o joelho no treino, pessoa super ativa, treina legal. tênis e tal. Aí vai pro joelho. E aí ele falou, nossa, não, uma aplicação é suficiente. Então, assim, eu fico super feliz. E Eu é falei, melhor que "Caramba." tomar remédio, né? acredito que Nós sim. estamos com uma médica aqui, mas eu acho que por uma dor, assim... Mas porque acaba na que a gente indica outras terapias sem serem só as medicamentosas. Tem algumas doenças que precisam, né? Mas tem algumas que a gente indica fisioterapia, acupuntura, igual a gente estava Eu não sou comentando. radical em relação a remédio, assim, né? Mas, por exemplo, uma dor crônica, se a pessoa acaba entrando no anti-inflamatório, ela entra, assim, num ciclo muito perigoso, né? Porque, assim, o anti-inflamatório é um dos maiores riscos de hemodiálise, né? Assim, de problema renal. Que ele causa tanto problema renal e gastrointestinal, né? Aí tem os pacientes que a gente contraindica, enfim, tem os períodos que o paciente pode tomar, né? Por isso que tem que seguir a receita médica direitinho, não ficar aí comprando na farmácia, né? É importante falar Porque tem isso gente que se automedica, É a né? grande questão, porque a por pessoa conta passa da no médico. automedicação. Aí Essa no Então, questão assim, a gente prescreve, indica uma semana, 14 dias. Tem anti-inflamatório que a gente poderia usar por 21 dias, né? Mas tem pessoas que acabam, mesmo a gente explicando, tomando por muito mais 2, tempo. 3 anos. Eu tenho pacientes que vêm há 5 anos, porque ele foi no Vicia médico, mesmo. resolveu, toma por 5 dias, melhorou a dor dele. Só que a dor é crônica. Só que assim... E aí ele continua tomando sem voltar no médico. Isso. Nossa, ele Então, tratou assim, a efeito, responsabilidade não é mais do médico. Porque Ele o médico fez a prescreveu no período certo. prescrição. Só que o paciente descobriu algo que tira a dor dele. Ele vai na farmácia E ele compra, ele se continua. automedica. Olha, Isso. E é onde é o grande risco. Onde ele tá mesmo se causando lesão, Sim. né? Porque assim, a gente já sabe do risco, tem risco cardíaco, enfim, tem várias questões aí, mas as duas principais são renal e gastrointestinal, né? Principalmente sangramento gástrico e renal por disfunção, né? Renal, que aí pode levar a hemodiálise, dependendo do paciente, né? Se tiver outras comorbidades. Mas a gente orienta, assim, né? E a gente fala, segue a receita médica, né? Mas assim, o brasileiro, não sei se só aqui é muito, mas assim, as pessoas têm esse hábito de mas se eu acho que automedicar. aqui é muito Nos Brasil, Estados Unidos viu? também eles são- tomam bastante se automedicam. medicação e tudo mais. Só que sabe o que também tem? Por exemplo, o paciente vai com uma dor no joelho, em específico. Tem sobrepeso, não faz uma atividade física e nada, não se cuida em absoluto. A gente dá a medicação para aliviar um pouco a dor, melhorar, mas a gente orienta. Precisa fortalecer a musculatura de quadríceps, precisa fazer uma dieta, perder peso. A priori, se a dor estiver muito intensa, começa uma atividade em água, uma hidroginástica para não sobrecarregar. Perder um pouquinho de peso já pode ir para uma musculação, faz o acompanhamento com a fisioterapia. Na academia, tenta não fazer as atividades sozinha, enfim, sozinho. A pessoa faz o quê? Toma o remédio, melhorou a dor, continua com sobrepeso, não faz atividade física, nada. Então a dor vai voltar. Porque E a aí gente volta pro remédio sem voltar porque no o médico. tratamento, o tratamento é o quê? É atividade física, é emagrecimento. É um conjunto de isso. ações. A pessoa só quer usar a medicação, tirou a dor, Mais opa. fácil, né? Porque toda essa prescrição é o que vai resolver o problema. isso, A medicação é para tirar aquela dor momentânea. Que é óbvio, ninguém quer ficar ali. O É um paciente remédio, fica sendo né? torturado pela Você dor, não vai né? deixar ele com dor. Às vezes não consegue trabalhar. Né? Tem paciente que não vai. Você mesmo já deve ver diversos. Eu tô interessada aqui em saber, assim, no geral, né? Eu sei que é difícil você responder isso, mas no geral, as pessoas, porque você tá na UTI, eu só tô mudando um pouquinho aqui, porque ela tá na UTI, e eu tenho a curiosidade, as pessoas normalmente perdem suas vidas com qual doença, qual é a doença que mais mata?
Hoje. A doença que mais mata hoje, eu ainda considero as doenças cardiovasculares. Ainda. Porque no Brasil tem muitos fatores de risco, né? E as pessoas, de maneira geral, não cuidam tão bem. E aí entra um pouco da questão de educação em saúde, né? Que eu acho que o Brasil ainda pena muito em relação a isso. Mesmo eu enfatizando, eu trabalhando na UTI, gostando de UTI e tudo mais, eu acho que a saúde básica ainda é o primordial que tem que ser feito, entendeu? A educação. Então, entra um pouco até no que a gente estava falando, alimentação, atividade física, evitar tabagismo, óbvio, né? Assim, porque é uma das questões que vai lesionar vaso, álcool, né? Então, assim, o sedentarismo, assim, é um dos principais. Então, às vezes tem pessoas que já têm a predisposição, igual um pouquinho do que ela falou da genética em relação à dor, mas pessoas que vão desenvolver ao longo da vida. E a gente tem visto muitos pacientes com questões cardiovasculares, sejam elas de infarto ou de alguma outra lesão cardíaca, que vai sim mudar toda a história de vida desse paciente. Porque cada doença tem uma história da doença. Então, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, que iniciou sendo uma insuficiência cardíaca não tão grave, mas ela vai evoluir. Ela vai evoluir em 5 anos, ela vai evoluir em 10 anos. A gente não fala tanto assim, ou não tem essa cultura tão boa, né? Igual eu estava falando um pouquinho de educação médica, mas o paciente que vai evoluindo em insuficiência cardíaca, a gente acaba não falando tanto, olha, tem tanto tempo de sobrevida, entendeu? Porque depois tem que pensar no conforto, senão é uma internação atrás da outra, e aí o paciente... Eu acho que essa questão tem acaba melhorado um definhando. pouquinho, assim, né? Eu não sei se... É que ela pega o paciente que já está no UTI, que já chegou. Já chegou no estado. Eu vivo uma realidade, assim, então, no meio, pelo menos, que eu vivo, assim, as pessoas têm procurado cuidar melhor da saúde, têm entendido a alimentação, hoje em dia, Sim. como uma forma de se nutrir, né? Sim, Porque, assim, a alimentação pode ser o seu veneno ou o seu Exatamente. remédio. É que eu Então, vejo as pessoas muito... têm mudado um pouco essa consciência, eu que acho, né? Aqui no Brasil está acontecendo mais ou menos o que aconteceu lá nos Estados Unidos há anos atrás. A comida natural hoje, a comida boa, ela é cara, Exatamente. Era isso que eu ia comentar. né? Os lanches, essas coisas... Fast food. Fast food no geral. É barato. É. E a gente sabe que hoje, para E você... rápido, né? Para você alimentar uma família, né? E você querer alimentar a sua família com uma qualidade de alimentos muito boas, que é o que a gente precisa para o nosso Sim. organismo, é muito caro. Então, fica difícil a gente... a educação, aquilo que vai lá na educação... Mas acho que é questão de hábito E na saúde também. hoje, e né? saúde Eu acho- primária. é. As mulheres também não têm muito saúde tempo, elas primária. trabalham. Como que elas vão cozinhar? Elas acabam comprando aquilo que é mais fácil. E aquilo que é mais fácil fazer, nem sempre tem... Normalmente não. É bom. Mas é uma questão de consciência, assim. Eu vejo assim, por exemplo, meus filhos, eles hoje em dia já têm uma alimentação super saudável, porque eles cresceram me vendo comer a mesma coisa, comer meu omelete, então, um suco É o verde. exemplo. Então, Tem assim, exemplo, hoje em dia eles acordam, eles fazem o omelete deles sozinho para ir para a escola. Então, assim, ele faz 2 ovos mexidos e vai comer. Então, já é diferente. Ele já cresce com essa mentalidade, Sim. entendendo, Essa tendo educação, essa relação né? com a Educação. comida, né? É. Então, assim, aquilo vai me nutrir. Lógico que é uma questão do meio que a pessoa mas tá, Eu né? concordo um pouco com o que não discordando Não. do que você fala, porque eu acho que a educação é o exemplo. Mas o que a Fábia falou é importante, porque assim, a gente tem que pensar no Brasil. O Brasil, a renda per capita, a gente sabe que não é igual para todo mundo, infelizmente, né? Então a gente sabe que para dar uma sensação de saciedade, um alimento gorduroso, um salgadinho, por exemplo, ele vai dar uma sensação de saciedade maior. E para pessoas que não têm tanta renda, é muito mais fácil comprar um salgadinho ali que custa o quê? R$5 do que sei lá, uma fruta bem, assim, nutritiva. Ou alimentos nutritivos mesmo, igual a Fábia falou, que a gente sabe que é mais caro. Então, a pessoa vai comer, ela vai se sentir bem, porque alimentos gordurosos, fritura de maneira geral, eles dão uma sensação de saciedade. Então, a pessoa que não tem tanto poder aquisitivo, ela não quer ficar sentindo fome. Então, ela vai comer de uma maneira mais desregrada. Aí,
caberia, enfim, a outras coisas que não cabe agora aqui na nossa questão, mas essa distribuição mais igual, porque aí todo mundo conseguiria, por exemplo, fazer o ovo, ter a educação de maneira melhor. E a educação básica, que eu acho que a Fábia quis dizer, não só a educação em casa, mas a educação de maneira geral. Uhum. É importante, igual na época de vacina ou outras épocas de campanhas, fazer campanhas também. Acho que Governo, né? isso. Alimentação. Governo mesmo. Também. Até nas creches, eu vejo dando para as crianças Isso. aquele suco de caixinha. Exato. Então, Que é o Cheio de suquinho de corante. diabetes, cheio de era corante e melhor então açúcar. dar água É o para que tem. criança, era melhor dar água potável, né, de preferência, água mineral mesmo, do que dar aqueles caixinha, né, de suquinho. Não vejo Mas frutas. aí a gente entra numa questão muito maior, né? Porque, Pois na é, mas verdade, é do interesse... Mas isso vem lá de baixo, a educação. porque Vem, assim... você vê a base da sociedade, ela não tem acesso à boa alimentação. Aí você vai falar, mas na feira, vai hoje Mas na é feira. indústria alimentícia também, tem a questão financeira. Então, assim, a gente entra numa questão... Tem essa questão social, Sim. né? Porque, assim, lógico, isso a gente não pode ignorar. Mas é uma questão, muitas vezes, tem pessoas com poder aquisitivo, senão as pessoas com poder aquisitivo maior não seriam obesas ou não teriam esse sim. problema. Então, assim, é uma questão Sim. de educação também, né? Por isso que eu comentei, Tem- é educação de maneira geral, educação para o Cultural rico, também. educação para o não tão favorecido, né? Mas a gente não pode nivelar todo mundo Não, como se com tivesse certeza. o mesmo poder. Acesso. Isso. O mesmo Tanto acesso educacional, né? Sim. Por exemplo, você falou que faz atividade física há 20 anos, Sim. né? Então, você teve o contato com a atividade, seus filhos viram que isso é muito Sim. bom, então eles foram educados com você a continuar fazendo, né? Sim. Então, assim, o que é excelente. Mas tem gente que fica naquele comodismo, ensina os filhos, aí tá errado. Tem um poder aquisitivo, ok, mas não ensina o que seria fundamental até pra saúde. Porque, assim, musculação, que eu acho que foi o que você tinha comentado, né? Musculação muda prognóstico em relação à demência. Sim. Paciente internado, paciente dia é para sair comprovado, da né, que intubação. Melhor a questão de Exatamente. Alzheimer, você fazer atividade física, você evita, né? Isso. Saiu, dia 31 foi o dia das demências, enfim, eu tava dando uma lidinha. Saiu recente que alguns itens entraram, né, novos, por exemplo, LDL alto, predispõe maior risco de demência. Então, se você faz uma atividade física, IMC acima de 30, também, sedentarismo. Também. Então, já são 3 itens que daria para reduzir só fazendo uma atividade física. E aí, atividade física é uma caminhada, que você dá Exatamente. num Então, assim, parque, não na tem uma rua. questão assim, não, mas é caro você pagar uma academia. Não, bacana. você pode vai fazer uma no caminhada. parque, na rua. Exato. E hoje tem vários Então, assim, parques também que já tem. tem espaço para você caminhar, né? Tem a pista de Cooper, vários Tem Então, até é uma questão de aparelhos também. consciência. Consciência né? aparelhos nas praças. Ah, Então, assim, a gente isso. tem acesso. Criar né? essa consciência, exatamente. Então, assim, é muito mais de educação. É que assim, o que eu não gosto de fazer, eu dou uma desculpa. Né? Exatamente. O brasileiro tem muito essa coisa assim. Eu falo brasileiro porque eu morei um tempo fora e não é desse jeito como é no Brasil. O de dar desculpa para o fracasso. Exatamente. Então você sempre coloca a culpa no. Mais fácil é colocar a culpa no governo. Sempre é E mais tem fácil. Culpa no outro, né? Olhar Mas no a gente espelho e ver tirar- o próprio Mas reflexo a é mais gente difícil, né? Porque, na verdade, tudo isso tem a ver com disponibilidade, disposição e o que você quer para você. Exatamente. Você falou até da desculpa, né? Acontece muito assim. Eu fui no médico 10 anos atrás, quando começou essas dores no joelho muito frequentes, passei no ortopedista. Aí ele falou: olha, você não pode agachar mais do que 90 graus, você não pode fazer cadeira extensora. Eu olhei para ele assim: peraí, eu tenho 30 anos, você acha mesmo que eu vou parar de fazer atividade física? Fui muito educada, agradeci e foi embora. Sim. E aí passei num outro ortopedista, que é um amigo, assim, que eu admiro demais, o doutor Alberto Potini. E ele é um atleta. Então, assim, ele trata atletas, ele é atleta. Aí eu passei com ele. Ele falou: não, Dai, ele já conhece há mais tempo, a gente vai treinar a vida inteira. Esquece isso que você ouviu. Então, lógico, a gente vai ter algumas limitações. Ele falou: já operei ombro, tenho limitação. Mas a gente vai treinar até morrer. Modifica o tipo de exercício, né? Então, Se adapta. assim, se é um paciente que quer uma desculpa, ele pega esse prognóstico, esse diagnóstico. Sim. Eu não posso fazer mais nada. Eu já ouvi muito E isso. tem pacientes que chegam para mim e falam: não, o médico falou que eu não posso mexer. Eu falei: olha, desculpa, você tem um corpo que ele
foi feito para você se mexer, para você usar, ele tem que ser funcional. Então a gente tem que trazer essa A função gente de tem que alguma trazer forma. a responsabilidade pra gente. Sim. Eu acho que tem 2 palavras importantes nisso tudo, que é consciência e hábito. Sim. A gente tem que ter a consciência e o hábito. Isso muda a nossa vida. a consciência- Completamente. Muda a nossa exatamente. saúde, muda a qualidade de vida. É só a gente Exatamente. querer mesmo. Então, assim, a gente não ouvir essas desculpas É. e pegar para se aproveitar. Não, ainda mais um disso. médico falar. Mas assim, eu olhei pro perfil do médico, era um médico Por isso que é sedentário, importante. provavelmente nunca tinha feito atividade física e era ortopedista. É Eu falei, olha, obrigada, É com muito licença. importante também E a gente vou, procurar e bons vou. profissionais. E mais do que uma opinião, né? Exatamente. Então, Isso. que nem ela foi atrás de uma outra e eu acho que foi muito mais satisfatório, no entanto, que ela treina até hoje. Sim, Importante. e e tá sem indo ok. dores, né? E Tem uma questão que você falou das dores, eu acho também que a gente pode pontuar aqui que paciente com dor não vai fazer atividade física. Ele tá com muita dor, não vai fazer, não vai, entendeu? Por exemplo, eu treinava um tempinho atrás, antes da faculdade me dar uma prejudicada em relação aos treinos de esporte, quando eu tinha muita dor no joelho, ou eu sofria um trauma durante o basquete que eu fazia, enfim, algumas outras coisas, eu não conseguia treinar depois, mas aí a gente ia, fazia tudo que tinha que ser Quando feito, tem e aí dor, eu ninguém faz voltava nada. a Na fazer. verdade, não devo. Mas você sabe que eu tenho um perfil de pacientes diferentes, assim. Eu atendo muita gente que é apaixonado por atividade física, como eu, assim. Aí ele fala assim, Dai, mas eu não quero parar de treinar. Ah. Então, assim, eu vou tratar uma epicondilite de um atleta de tênis. Eles são viciados no tênis. Bom, os Aí ele viciados fala, são os viciados. eu não vou parar. é. Aí eu falei, olha, tudo bem. Você pode continuar. O tratamento vai ser um pouco mais prolongado. Isso. Mas aí você porque a pontua gente, pra ele, eu falei, né? olha, porque assim, a primeira recomendação numa tendinite é você parar de fazer a atividade Isso. que está causando a dor Exatamente. e a gente tratar essa inflamação. Você está optando por não parar, eu não questiono, porque eu também não paro. Mas aí só a que o tratamento vai ser mais responsabilidade longo. fica pro paciente Eu também, falo para ele, né? o Porque- tratamento vai ser mais longo. A gente vai melhorando essa inflamação, você vai causar novamente uma lesãozinha que vai causar inflamação. Então, vai ser um tratamento mais longo, mas fica a seu critério. Então, assim, tem gente que quer treinar Isso. mesmo, Mesmo com a com dor. dor, Mas né? a orientação, É por muito exemplo, menos, tem, né? a Mas gente isso é teria que perigoso. orientar bem isso, porque o que que acontece? Dependendo do grau que tiver a inflamação, algumas regiões podem lesionar mesmo, entendeu? Não, aí a dor é Romper, bem limitante entendeu? mesmo. E o né? problema E a será até dor, maior. com certeza o paciente dela que quer continuar treinando, É uma ele dor não vai tranquila. fazer o mesmo movimento Sim. com a raquete. Ele não Aham. vai correr da mesma maneira Sim. se for na perna, entendeu? Aham. Então, a gente acaba dando um gap ali, um intervalinho do exercício, da atividade física, para quê? Para aquele órgão, para aquele tecido se regenerar. regenerar, É. entendeu? É válido o paciente querer treinar e é importante ele querer treinar o quanto antes, mas tem que lembrar que aquele tecido não tá doendo à toa. Ele tá doendo porque alguma sinal. coisa tá inflamando É, por isso ali. que a gente até vê jogadores, atletas, quando eles lesionam, eles ficam um Sim. tempo sem treinar. Isso, ou faz alguma coisa mais Mas Mas leve. normalmente, qual é a minha orientação? Eu falei, vai fazer o movimento, doeu, para. Isso. Troca o exercício. Você não vai fazer nenhum exercício que doa Sobrecarrega essa articulação Sim, sim. ou esse tendão. Então, assim, porque eu a acho que pessoa isso não é quer... o Eu falei, olha, fundamental. Tem gente que é viciada ok, você mesmo. não vai parar, mas assim, começou o exercício, doeu, para e troca. Então, assim, você vai ter o Isso. treino, tá dando cotovelo, treina a perna, treina um outro... Isso. Mas os Você viciados muda, são loucos. você muda, né, Mas o a dor- grupo muscular, que nem E a pra- dor limita, né? Se A dor você tá com uma dor limita forte, muito. você vai fazer, É. você para limita mesmo. muito, Então, limita bastante. Também fiz natação, então na natação às vezes a gente sentia um ombro ou alguma coisa, a gente fazia outro tipo de movimento para não sentir tanto aquilo, né? Tem como você também mensurar qual as dores, vai? Vamos ver quais as dores que mais aparecem. Ela deve Acho que é de cabeça. Será que é de cabeça? Dor É de a principal ou não? Então, na verdade, como eu trabalho Uhum. com a parte física, a parte ortopédica, eu pego muito dores musculoarticulares. Então, assim, joelho, né, Lombar deve ser- também, né? joelho, lombar e ombro. E agora eu tô com cotovelo também, que ponto do tênis, do por causa beach do- É tênis. porque aqui tem bastante, né? É. Aqui na região tem bastante. Depois que começou essa pessoas. febre do Beach beach tênis. tênis, Ah, os sim, cotovelos também estão... Olha só. Então, Não é do celular, não? Às vezes o punho, os dedinhos. Do celular. Começar daqui um tempo. isso normalmente tem uma dor Cervical. Aqui no cervical, cervical, Tem. né? E- Os jovens. Jovens ou qualquer idade? Qualquer é a tua idade, né? porque na verdade, assim, os jovens, por mais que eles ficam muito mais tempo,
as articulações são tudo Ainda- novinhas, os tecidos ali estão bons. É. Quando a gente começa a ter uma tendência a ter uma hérnia de disco, uma protusão, e aí associado com essa má postura, Uhum. e aí é onde começam as dores mais Exatamente. significativas. Assim, a dor em joelho, dor lombar, eu acho que ainda É. ganha. Cefaleia tem Bastante. bastante também, que são as Porque dores joelho de cabeça, assim. Mas aí eu acho que é uma queixa que não acaba indo tanto pra Pra ela, né? acupuntura. Assim, Eu pego talvez a acupuntura, na acupuntura, né? alguns casos de enxaqueca, Enxaqueca. né? Eu mesma trato também um pouco É. da minha enxaqueca com acupuntura. Ah, Pra é? mim tá sendo bem bom. interessante. Mas, assim, acho que enxaqueca, pra mim, assim, É ganha. onde pega mais. Ganha. E ainda dores parecidas com o joelho e quadril, né? Lombar. Tem Lombar em bastante. paciente Dor em idoso qualquer lugar também, é né? horrível, em qualquer muito lugar, ruim. né? É. Dor é sentido. Mas essa enxaqueca tem uma causa, doutora? Ah, são várias, Muitas, né? né? São E às muitas. vezes não consegue achar. Às vezes é idiopático, assim, a gente não Eu acha fiz uma vários causa principal. exames, mas eu fiz quase que todos. Se tiver mais algum, não sei. Aqui eu fiz todos para detectar por que eu tenho enxaqueca. São vários fatores, assim. Por exemplo, o meu, às vezes a luz, eu tenho fotofobia, então muito tempo sem dormir. Quando tinha uma época que fazia mais frio, né? Que hoje em dia tá um pouco mais raro. Mas, por exemplo, eu saía muito com o cabelo molhado, pegava o vento, o frio. Então, assim, aí acumulava um tanto de fatores e aí desencadeava a minha dor. Mas eu tenho desde os 14 anos. Dor então emocional dá cefaleia também ou não? Também é? dá bastante. Na verdade, a dor emocional, assim, eu acho que cada pessoa tem uma predisposição. Também de... Tem um fato engraçado. Na faculdade, eu tinha uma amiga, todo dia de prova importante, ou apresentação de trabalho, ela falava, eu tô com sinusite. Eu falei, meu, que saco. Não arruma outra desculpa, né? Toda vez. Eu tô morrendo de sinusite, não consigo ir pra faculdade. Olha só. E aí, eu falava, caramba, inventa outra coisa. Uma dor Toda vez sinusite. também. Passou 1, 2 anos, eu desenvolvi uma sinusite emocional. Quando eu tinha alguma questão emocional, me irritava com alguma coisa, vinha a sinusite. Mas assim, não era psicológica. Incha minha testa, é uma sinusite real. E totalmente psicológica, emocional, psicossomática, né? Então, assim, tem gente que dá uma gastrite, tem gente que dói cervical. Então, assim, as dores emocionais, né, psicossomáticas, cada pessoa tem a tendência de jogar essa dor para algum lugar diferente. Então, eu paguei. E períodos também, né? Assim, da vida da pessoa. Tem períodos que tem mais um tipo de dor, aí depois vai para outro tipo de dor. Muda também. Em relação também até à própria cefaleia, a gente tem que lembrar que são vários tipos de dores de cabeça, né? Então, tem a cefaleia tensional, que aí tá relacionada com a parte muscular. Tem a enxaqueca, que a enxaqueca pode ter aura ou não, que são, às vezes, luzes. A pessoa ter alguns outros fatores, enfim, associado. Aí tem cefaleia em salva, que é uma cefaleia interessante, ela resolve bastante com oxigênio, é mais comum em homem, ela é de tempos em tempos. Então, tem paciente que tem mais do que uma cefaleia associada. Tem cefaleia pelo abuso de anti-inflamatório. Então, são vários tipos. E aí, cabe, por exemplo, um início de investigação clínica e um encaminhamento para o neuro, porque o neuro consegue fazer uma investigação, assim. É interessante que, na minha época de faculdade, eu participava do ambulatório também. E eles davam uma planilha para o paciente anotar o que ele achava que desencadeou a dor, quanto tempo durou, para caracterizar e, às vezes, o paciente ter mais do que um tipo de dor e a gente conseguir tratar. Uma ressonância consegue diagnosticar a cefaleia? Não necessariamente. Não. É mais a gente faz diagnósticos diferenciais, por exemplo, com uma tomografia ou uma ressonância, mas uma tomografia já ajuda bastante. Por exemplo, um paciente que sempre teve dor de cabeça. Aí ela tem uma dor de maior intensidade, limitante, que causa náusea. Aí já é um fator de alarme, é um sinal de alarme. Você fala, poxa, ela sempre teve uma dor ali, grau 7. A dor aumentou até para um grau 12, 15, incapacitante. Opa, vamos fazer uma tomografia para ver se não tem mais nada envolvendo, entendeu? Se ela não tem uma malformação arterovenosa, se ela não tem um tumor ou alguma outra coisa que pode estar acentuando. Alguma doença. Alguma doença, exatamente. Tem
eu até vi alguns casos aqui em Atibaia, não tinha visto tantos em São Paulo, com pacientes com alteração em hipófise. E aí dá, né, bastante cefaleia. E pacientes jovens até. Então, ficar atento a alguns tipos de sinais de alarme. O paciente sempre teve dor, mas nunca chegou a nausear ou a ter êmese, né, vomitar. Então, você fala, opa, tem alguma coisa diferente nessa dor de cabeça aí, né? Será que não tem uma... A gente se preocupa bastante com tumores, óbvio, e malformações aterovenosas, né? Porque é MAVE, né? Que a gente acaba abreviando, porque pode se romper, né? E aí, se romper, o sangramento, óbvio, é muito mais grave, Então, né? quando essa enxaqueca ou essa dor de cabeça, ela vem junto com a náusea? Não necessariamente, mas ela sai do padrão que o paciente sempre teve, Entendi. entendeu? Por Aham. exemplo, eu sempre tenho uma que pega metade do meu rosto, é totalmente direita, meu olho direito já vai a ficando um pouquinho fotofobia, né? menor, tenho fotofobia, Eu pela tenho fotofobia eu tenho também. náusea às vezes, então isso pra mim é normal. Mas, por exemplo, eu nunca cheguei a desmaiar de dor, ou eu nunca cheguei a ter outros sintomas associados. Se eu tiver fugir do meu padrão, aí a gente tem que ficar mais atento, entendeu? Uhum. Mesmo porque, assim, até uma sinusite acaba causando náusea também, né? A gente tem Isso. enjoo. Então, muitas vezes ela começa com aquela Uhum. dor difusa, E sinusite dá um cefaleia, enjoo, né? Lembrar que é uma uma dor cefaleia frontal, frontal, Uhum. entendeu? pequeno enjoo, e aí vai passando o tempo, a dor pontua. Putz, Uhum. é sinusite. Então, assim, muitas vezes Você é caracterizar, isso. você saber também como seu Entender a organismo... sua dor, né? Isso, seu organismo funciona. Eu já sei porque eu tenho desde os meus 14 anos, então, a enxaqueca. Então, eu sei bem o que causa e tudo mais. Tem profilaxia para enxaqueca, que é bem interessante. Tem paciente que pode usar amitriptilina, tem paciente que usa topiramato, tem paciente que usa beta-bloqueador. E aí, é aquilo que a gente falou lá no começo, é caracterizar o que cada paciente pode usar. O paciente que faz muito atividade física, a frequência cardíaca é mais baixinha, a gente tenta não usar tanto beta-bloqueador, porque aí pode cair mais ainda a frequência cardíaca. O paciente mais obesa, a amitriptilina pode aumentar um pouquinho o peso, entendeu? Topiramato pode ter mais queda de cabelo, depende do paciente, óbvio, né? Uhum. Individualizando. Mas tem sim profilaxias e é interessante. Já é uma coisa que você tenta não ter a dor. Já é uma coisa que incapacitaria menos o paciente de fazer atividade, por exemplo, até trabalhar. Tem gente que fica sem ir para o trabalho de enxaqueca. Já vi também várias incapacitante. vezes. Tem mesmo. Qualquer cefaleias, Uhum, né? uhum. São bem ruins, né? Uhum. Gente, que aula, Muito. né? Tô impressionada Que aqui. aula. Não, e é muito interessante, bom. né? Assim, o organismo da gente no É. todo, né? Quando eu comecei a fazer a minha pós em acupuntura, tive vários conflitos, né? Assim, com a medicina, né, tradicional e com a tradicional chinesa, né? Que são duas... Bem diferentes, totalmente. E eu falei, vou ter que guardar tudo que eu sei numa caixinha e aprender isso aqui. E aí, assim, tinha teorias que não faz sentido. E aí, quando você começa a colocar isso na prática clínica, você percebe que o negócio encaixa, assim. Eu atendi um paciente com psoríase. E aí, eu comecei a É conversar. bem legal, professor. E aí, assim, a psoríase é uma doença de pele. Aí, comecei a pensar pela medicina chinesa, né? Pele, a gente tem 5 elementos ligados a 5 tecidos, a 5 emoções. Eu falei, pele é ligado a pulmão. Pulmão é ligado ao sentimento de tristeza. Aí eu falei, quando você desenvolveu essa psoríase? 10 anos atrás. Eu falei, aconteceu algum fato nesse período? Eu perdi meu pai e minha mãe num acidente. Depois você Já desenvolveu a identificou psoríase. causa. E aí, assim, lógico que é um diagnóstico totalmente diferente do que uma medicina, né? Mas, assim, você vai perguntando e o negócio fecha. Então, assim, muitas vezes... E conseguiu tratar? É uma Tá doença tratando? muito difícil, Ela assim, é uma você doença autoimune também. autoimune. Você É da desenvolve reumatologia também. e aquilo E ela lá se desaparece instala. também de repente? Não, Não, é assim, ó. normalmente não. É que às vezes é até legal você falar isso, porque tem algumas doenças que os pacientes acham que, porque estão tomando remédio, parou de aparecer na pele. Ou eu gosto de usar o melhor exemplo de todos: paciente hipertenso. Eu não tenho mais pressão alta. Como não? Eu uso losartano, eu não tenho pressão alta. E eu explico, você não tem, porque você está usando a medicação. Mas é uma doença crônica, Sim. né? Igual o diabetes, é uma doença crônica. Tem doenças que são doenças crônicas. A psoríase é uma doença autoimune. Então, o paciente sempre vai ter o fator autoimune ali. O autoimune é o seu organismo criando uma substância contra ele mesmo. O que a gente faz? Junto com a acupuntura, que eu acho que é válido, a gente usa uma medicação específica para o paciente para tentar controlar essa autoimunidade. Então, fazer o corpo dele, vou falar dessa maneira que eu acho que fica mais tranquilo, diminuir essa autorreatividade contra
algumas células do organismo. Então, a gente tenta controlar. Alguns pacientes respondem tão bem que diminui as lesões, acaba usando algumas medicações tópicas, que ajuda também. Então, quando desaparece, tem vários pacientes não que some o aprontam. problema, né? E, eu não tenho mais Curei. psoríase. Curado. Curei. Curado. Foi só emocional. Não Foi naquela época, o doutor me passou um remedinho, curou, não tenho mais. Aí para de tomar tudo. Não, depois que ela se Para instala, de ou fazer que tudo. não melhora, né? E aí tem paciente que volta todas as lesões e até piores. A gente tem que lembrar que tem psoríase pele só, psoríase artrite psoriática, que Sim. pega articulações. Tem as duas juntas, tá? Não é porque o paciente tem só psoríase de pele que não vai ter artrite psoriática. Né? Então o paciente acaba, melhorou. Muitas lesões melhoram. Muitas. A gente muito. melhora a qualidade de vida dele, porque Isso. normalmente as doenças autoimunes não têm. Elas não cura, curam, né? mas Não elas curam. são uma Você doença controla. crônica. Controladas. Isso. Com medicamento, com terapias, mas assim, Isso. você não tem cura. E assim, psoríase, por exemplo, por ser em pele, tem paciente que eu conheço que não gosta de trabalhar, porque não gosta de se expor. Esses dias eu atendi um paciente, né, na clínica de infusão, ele não trabalhava, ele não saía de casa, nada. Ele tinha usado várias terapias para controle de doença autoimune, né? No caso dele era psoríase só de pele. E aí ele não trabalhava, não saía de casa, ia pra praia, ia todo com roupa, entendeu? Aí ele usou uma medicação, enfim, mais recente, vamos dizer assim, mas que usa em um outro mecanismo, que é uma interleucina 17. E aí ele respondeu muito, muito bem. As lesões de pele dele melhoraram muito. Ele voltou a trabalhar. Dá pra ver que ele tava sorrindo ali, sabe? Mesmo indo pra tomar uma medicação. Então, o doutor Sérgio me indicou tal medicação e foi muito bom pra mim. Eu já tava sem esperança. Eu tava passando em psicóloga, porque também é um bloqueio. É muito triste, As pessoas não gostam. Mesmo isso tendo aumentado muito com a pandemia, saúde mental, né? Psiquiatra e psicólogo, tem ainda um pré-conceito, né? Uma resistência dos pacientes. Principalmente paciente que sabe que tem fator emocional. Eu acho que eles não querem assumir que tem. Na ferida. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eles não querem mexer na ferida ou eles não querem que aquilo seja exposto para eles, entendeu? Porque eles colocaram tanta coisa em cima para enterrar aquilo bem fundinho, que aí a psicoterapia vai... que o corpo cria uma dor, porque ele não quer lidar com aquela dor. Quer fingir não que quer não falar existe. sobre aquilo, não quer expor, eu quero ficar, tô triste por conta de... Não quer falar, não quer lidar com a dor. Isso é muito comum, viu? E aí o corpo cria uma dor para ele lidar, pelo menos com aquela dor. Gente, eu tô, assim, impressionada com esse dia de hoje. Muito bom, muito obrigada. É uma pena que chegamos ao fim. Ai, que pena. Mas vamos voltar aqui, porque esse assunto é muito importante, né? A importância de procurar bons profissionais e de cuidar não só o efeito, mas a causa. Doutora, quero te agradecer e pedir para você deixar os seus contatos, como que as pessoas entram em contato com você. Tá bom. Eu tenho o meu Instagram, que é Tamires Darwish Chaban. Acho que depois a gente deixa... Vamos escrever. Vamos escrever. Meu sobrenome é um pouquinho mais complicadinho, mas a gente deixa. Eu tô atendendo também na Moca, numa clínica da Moca, e vou começar atendimento clínico aqui em Atibaia também. E eu trabalho nas UTIs dos hospitais, tanto público quanto particulares aqui de Atibaia. Obrigada. Doutora Dai, onde a gente te encontra? Tenho o Instagram, Dai Maturana, lá tenho contato também. E atendo aqui na Travessa da Lucas, aqui pertinho, Atibaia. Que bom. Bastante gente já conhece, né, aqui. Obrigada por ter vindo. Bom, gente, a gente finaliza aqui, então, o nosso Lucro Rosa, com essas mulheres maravilhosas. É um prazer. Doutora Tamires, que faz um trabalho maravilhoso. A gente é muito feliz de tê-la aqui na Santa Casa. Uma pessoa tão competente, né, Dani? Na Santa Casa, no AMA também. No AMA, e vai atender brevemente aqui, numa clínica em Atibaia. E também a Dai Maturana, que é super competente. Olha, tem um monte de cliente aqui. Eu conheço vários, são meus amigos, amigas que frequentam lá. E olha, gente, a gente tem aqui pessoas super competentes, maravilhosas, que estão à disposição, procurem elas. E o Lucro Rosa é isso, né, Dani? Isso. O Lucro Rosa é informação de qualidade para você. E você que gostou desse conteúdo, dê seu like, compartilhe, fale com seus amigos e venha aqui para Atibaia. Adquiram nosso livro, olha aqui, ó, Lucro Rosa, vocês vão lá, no Instagram, Lucro Rosa, lucro.rosa, e também no YouTube,
vocês também vão entrar em contato com a gente para adquirir esse livro que tá 10, tá maravilhoso. Então, finalizamos. Um super beijo para vocês e até o próximo episódio.